Lição 3: Ordem de desenvolvimento da criação segundo a sabedoria da Cábala. Nesta lição estudaremos o plano da criação beneficiar as suas criaturas porque o Criador se oculta. Desenvolvimento do desejo em nosso mundo. Bom e benfeitor. Na lição anterior nos centramos na pergunta: quem pode estudar a sabedoria da Cábala? E fizemos uma revisão de sua história. O denominador comum destes assuntos e o ponto indiscutível de toda a lição era o desejo, mais precisamente o desejo de receber. Aprendemos que um desejo que começa a perguntar sobre o propósito da vida cumpre a única condição para estudar a sabedoria da Cábala. Aprendemos também que o desenvolvimento do desejo de receber é que desenhou a história da Cábala. Na próxima lição conheceremos os motivos da formação do desejo e compreenderemos mais profundamente seu processo de desenvolvimento. Se até agora falamos especialmente sobre a realidade em nosso mundo, ou seja, na forma que se revela a sabedoria da Cábala para cada pessoa de acordo com o desenvolvimento do seu desejo de receber, na nossa próxima lição começaremos precisamente na outra ponta da criação, na sua raiz, no pensamento que criou o desejo. Segundo a sabedoria da Cábala, o Criador, lei geral da natureza, é uma força que é puramente amor e doação. Na linguagem cabalística esta força se chama bom e benfeitor, ou seja, uma força que é boa em essência e toda ela está orientada com a finalidade de beneficiar. Os cabalistas também denominam o Criador de desejo de doar, ver gráfico 3, doar, em hebraico, é um verbo que provém do termo abundância, desejo de doar sua abundância. Para que o desejo de doar seja concretizado, deve haver alguém que receba a abundância. Portanto, o Criador cria uma criatura cujo propósito é receber o bem que o Criador lhe deseja dar. O Criador é, em essência, desejo de doar, e a criatura é essencialmente desejo de receber. O Criador, que é desejo de doar, também é chamado pela Cábala de Glus, e a criação, que é o desejo de receber, se denomina Kli, vaso. Ver gráfico 3. Teste-se. O que o Criador criou e por quê? ASSAMLHARC é o Criador. O plano do Criador de criar uma criatura que receba esta abundância se chama, segundo a sabedoria da Cábala, plano da criação para beneficiar as suas criaturas. Este plano é a raiz de tudo, antecede a criação e dele descende e se desenvolve toda a criação, há partes que se ocultam aos nossos olhos e outras que estão visíveis. Se o plano da criação é beneficiar as suas criaturas, devemos perguntar qual é o benefício prometido. Não é uma pergunta simples, é óbvio. O próximo exemplo sugere uma possível solução. Imaginem que vocês são reis, não como os loucos por poder que são déspotas com seus cidadãos, ao contrário, reis como nos contos que amam incondicionalmente seu povo, todos os cidadãos o amam e todo o reino prospera. Agora, imaginem que vocês têm um filho único e amado. Que desejariam dar a ele? O que de melhor poderiam oferecer? Pensem, bom, a resposta é ser como ele, um rei de sucesso e amado. Esta também é a resposta à pergunta que é o bem que o Criador deseja doar à sua criação. O bem que ele deseja nos doar, a nós suas criaturas, é nos elevar a seu nível, nos fazer crescer para ser como ele. Assim o descreve Baal Hasula em seu artigo, A Sabedoria da Cábala e Sua Essência. A ordem da criação, em todos seus cantos, suas entradas e saídas estão preparados e organizados de antemão, apenas seguindo este propósito, dentro do qual se desenvolveu a espécie humana para que suba de grau até conseguir sentir o Criador. À primeira vista, as coisas podem parecer exageradas e inclusive absurdas, mas se pensarmos por um momento, compreenderemos que não pode haver outra resposta. Assim, se o Criador é o bem absoluto, não é possível que brinde um grama menos do que tem, do melhor que existe. E o melhor que existe é ele mesmo, o absoluto bem. Conclui-se que o bem que o Criador quer nos brindar, é necessariamente sermos semelhantes a ele. Aqui devemos nos deter um instante e fazer um comentário importante: a sabedoria da Cábala não é filosofia. Os cabalistas não constroem suas explicações baseados em argumentos lógicos. Tudo que é escrito nos livros de Cábala está baseado em um alcance prático dos cabalistas da realidade espiritual. Em outras palavras, os cabalistas nos escrevem sobre a espiritualidade como lhes foi revelada, e não como acreditam ser. Este é um ponto fundamental, já que define a atitude correta para estudar a sabedoria da Cábala. Esta sabedoria deve ser estudada com o desejo de descobrir a espiritualidade na prática, nos sentidos e não para debater sobre ela. Ampliaremos esta postura com mais profundidade durante o curso. Voltemos ao tópico. Os cabalistas, em seu alcance espiritual, captaram que o plano da criação é beneficiar a criação, ou seja, elevá-la ao nível do Criador. Mas a condição básica e principal para realizar o plano da criação é que o homem deseje fez-lo por si mesmo, que seja consciente de seu desejo e o realize de forma independente. O plano da criação não pode ser implantado à força ou de forma inconsciente, porque quem não está consciente de seus atos ou o faz à força não se assemelha ao Criador. Assim como o Criador é a força criativa e ativa na criação, assim também deve ser a criatura. Portanto, para que o homem tenha um desejo próprio de assemelhar-se ao Criador, deve sentir, no princípio, o prazer de ser como ele e logo, este prazer deve desaparecer. Apenas assim nascerá na pessoa o desejo independente de desfrutar novamente desse prazer. É assim na realidade como todos os desejos nascem em nós. Por exemplo, nasce em nós o desejo de um determinado alimento apenas depois que o provamos pela primeira vez e seu sabor desaparece, apenas assim se desperta em nós um verdadeiro desejo sobre algo. Portanto, para despertar no homem um desejo próprio de assemelhar-se ao Criador, o desejo de receber se criou cheio de todo o bem que está preparado para ele, e deste estado de completa semelhança, chamado Olam Ensof, mundo infinito, o Criador vai afastando sua criatura até a realidade chamada este mundo, onde o indivíduo é totalmente diferente dele. Neste mundo, o homem é tão diferente do Criador que não tem nenhum contato com ele e se oculta completamente de sua criatura.
Como foi explicado anteriormente, apenas a partir desta completa ocultação, o indivíduo pode despertar dentro de si um desejo independente de assemelhar-se ao Criador e conseguir todo o bem e a abundância que lhe está designada dentro do plano da criação. O processo de afastamento do homem do Criador do mundo de Ensof até este mundo, se divide em 5 etapas. Em cada uma, diminui sua semelhança ao Criador, e ele se oculta mais ainda. Cada etapa no processo de afastamento do homem do Criador se denomina Olam, mundo, do termo hebraico Alama, ocultação, ver gráfico 4. O primeiro mundo, onde a criatura encontra sua máxima semelhança ao Criador, se chama mundo de Adam Kadmon, homem primário. O segundo, onde a medida de semelhança ao Criador é pequena e a medida da ocultação é grande, se chama mundo de Atzilut. No terceiro, quarto e quinto mundo se chamam respectivamente mundo de Bria, de Yetzirah e de Ásia. Abaixo do mundo de Ásia se encontra este mundo, no qual, como já aprendemos, a criatura é completamente diferente do Criador e o Criador se oculta dela totalmente. Na sabedoria da Kabbalah, o limite entre este mundo e os mundos espirituais superiores se denomina barreira. Teste-se. Qual é o benefício destinado à criatura no plano da criação? Porque o Criador deve se ocultar da criatura. Perto ou longe? Certamente surgiram uma infinidade de perguntas sobre os temas que estudamos até agora, e todas requerem uma resposta. Responderemos ao longo do curso, mas 2 delas responderemos agora. O que significa assemelhar-se ao Criador? Qual é o significado de estar longe ou perto do Criador? Quando começamos a lição, aprendemos que o Criador é uma força de entrega e doação que dirige toda a criação. Portanto, surge a pergunta, o que significa assemelhar-se a uma força? Já que força, segundo seu conceito, é uma essência abstrata carente de forma. Resposta, assemelhar-se ao Criador significa assemelhar-se a seu atributo, a sua qualidade interna, ao atributo de doação. Quanto mais a criatura doar, quanto mais atuar sem avaliações egoístas e dirigir tudo em benefício do que está em seu exterior, irá se assemelhando mais ao Criador e sentirá com muito mais intensidade os benefícios que ele lhe tem preparado. Uma vez esclarecido este ponto, poderemos responder também a segunda pergunta, o que significa estar perto ou longe do Criador? Já que o Criador é uma força que se encontra em todas partes, então como se pode estar perto ou longe de algo que está em todo lado? Resposta, a proximidade ou distância do Criador se mede segundo a magnitude de sua assimilação. Se o homem se vê controlado por sua natureza, desejo de receber, se afastará do Criador, e no caso de doar, se aproximará a ele. O tema do distanciamento do homem em relação ao Criador é explicado por Baal Hazula no artigo, A Entrega da Torá, o homem nasce como um asno selvagem. Porque quando sai e nasce do seio da criação se encontra completamente impuro e denigrido, isto se refere à grandeza do amor próprio que está gravado nele com o qual cada um de seus movimentos gira com força sobre seu eixo, sem nenhuma chispa de doação ao próximo. Então, se encontra no extremo oposto da raiz, ou seja, de uma ponta a outra, sendo sua raiz, o Criador, doação absoluta, sem temer nenhuma gota de recepção, e esse recém-nascido se encontra em um estado de completa recepção para si mesmo, sem nenhuma gota de doação. Quando o Criador se afasta da criatura através dos 5 mundos, Adam Kadmon, Atzilut, Bria e Yetzirah e Ásia, o desejo de receber vai tomando consciência de sua natureza de receber e como consequência, se vai afastando do Criador, até alcançar a última etapa do processo, este mundo, no qual sua natureza, o desejo de receber, o controla por completo e lhe oculta o Criador. O processo de distanciamento do homem com respeito ao Criador não termina com seu descenso até este mundo. Em certo sentido, a partir deste ponto é que está começando. Também neste mundo, o desejo de receber atravessa um processo de desenvolvimento cujo propósito é trazer o indivíduo a um desejo autônomo de realizar o plano da criação. Nas 2 lições anteriores, mencionamos algumas das estações e tendências mais significativas no desenvolvimento do desejo de receber neste mundo. Na próxima parte da lição ampliaremos e completaremos a imagem. Teste-se. Em que se mede a semelhança e a proximidade ao Criador. Novo começo. Depois que o desejo de receber termina o seu afastamento do Criador até este mundo, começa seu crescimento dentro deste mundo. O objetivo deste desenvolvimento é que a criatura siga distante do Criador, até que sua natureza descubra em toda sua magnitude que é totalmente oposta à sua natureza, e apenas se o Criador se oculta totalmente, o homem pode desejar assemelhar-se a ele. Na parte anterior da lição, estudamos o distanciamento do indivíduo do Criador até este mundo. Nesta parte, investigaremos o desenvolvimento do desejo neste mundo. Durante bilhões de anos, o desenvolvimento da matéria sobre o planeta se realizou de forma relativamente simples do nível inanimado a outras mais complexas como vegetal, animal e finalmente humano que na sabedoria da Cábala se conhece como etapa falante. Em sua essência, todas as formas anteriormente mencionadas estão constituídas de uma matéria denominada desejo de receber, e o processo de desenvolvimento é o processo de desenvolvimento do desejo. Baal Hazula escreve em seu artigo, Introdução à Sabedoria da Cábala, que todas as partes da criação, as que nos são visíveis e as que ainda estão por serem reveladas, não são mais do que diferentes formas do desejo de receber, 9 que se nos revelam de maneira inanimada, vegetal, animada e falante. Nesta breve revisão, nos concentraremos no desenvolvimento do desejo humano, na etapa falante. Em geral, se podem detectar 2 tendências a mais no desenvolvimento do desejo humano. O desejo ascende quer mais e deseja preenchimentos de melhor qualidade e mais abstratos. Os desejos desenvolvidos se tornam mais dependentes e conscientes do entorno, e são mais utilizados no benefício pessoal. O primeiro nível do desejo na etapa falante se denomina desejos corporais, desejo de alimentos, casamento, moradia e família, desejos básicos necessários para a existência humana. O próximo desejo em se desenvolver é o de possessão. Depois vem o desejo de honra e domínio, e depois, a pessoa almeja o conhecimento.
A pessoa supõe que quanto mais sabe, melhor será sua vida. Os desejos de possessão, honra e conhecimento são definidos como desejos sociais porque é o entorno social que os desperta no indivíduo e também os preenche. O desenvolvimento do desejo no homem é a força que promove o desenvolvimento de toda a humanidade, desde a antiguidade até nossos dias. Na pré-história, o homem se conformava em prover suas necessidades corporais, e seu mundo se reduzia aos limites de sua caverna na qual vivia e o que podia caçar ao seu redor. Mais tarde, começaram a despertar na humanidade desejos de possessão e domínio, assim se converteu a sociedade primitiva, tribal e agrícola, e mais tarde, em sociedade urbana, e os limites de seu mundo foram se estendendo consequentemente. A última etapa no desenvolvimento do desejo no nível de falante é o desejo de conhecimento. Este se expressa expandindo o círculo educacional nos séculos XV e XX, e em especial no século XX se faz presente a revolução da internet que converteu o indivíduo em cidadão do mundo, na aldeia global. Até fins do século XX, o desejo de receber em sua etapa falante, chegou ao ápice de seu desenvolvimento neste mundo. Isto se reflete em dois sentidos. O indivíduo já não encontra satisfação preenchendo seus desejos corporais e sociais. Uma sensação geral de insatisfação perturba mais e mais pessoas. 2. O desejo de receber, a natureza do homem, se revela em toda sua magnitude. O indivíduo levou ao seu ponto culminante sua capacidade de usar seus semelhantes em benefício próprio. O mundo se conduz segundo o princípio de não há ninguém fora de mim. O último passo no desenvolvimento do desejo de receber em nosso mundo se reflete no início do século XXI com a profunda crise que deixou a impressão em todos os âmbitos da vida, educação, família, cultura, ecologia, segurança etc. Mas as crises não são necessariamente algo negativo. Mostram que a situação atual já não viável e chegou o momento de avançar para a próxima etapa. As forças negativas que se revelam no mundo atuam como contrações de parto, nos empurrando para um novo nascimento. Somos realmente afortunados de viver em uma época na qual um longo processo de milhões de anos que começou antes dos tempos, no plano da criação, tenha chegado ao seu final. Pela primeira vez na história da humanidade, se dão as condições para o desenvolvimento consciente do indivíduo em direção da realização do plano da criação. O desejo de receber cresceu totalmente e oculta o Criador do homem. Mas é justamente dentro desta ocultação quando a pessoa pode desenvolver um desejo próprio de descobrir o Criador, força de amor e doação que domina ao mundo, e receber o bem que ele tem preparado. Se o desenvolvimento do desejo de receber chegou a seu fim, este fim simboliza um novo começo. Mais e mais pontos no coração despertam nas pessoas em todo o mundo. O desejo pela espiritualidade, o último passo no desenvolvimento do desejo, começa a revelar-se no mundo, ver gráfico 5. A maneira de implementar o desejo de espiritualidade, ascendendo de baixo para cima, é diferente de tudo o que conhecemos. E para isso, necessitamos da sabedoria da Cábala. Com o estudo desta sabedoria, iremos escalando pelos degraus ocultos que desceram de cima para baixo, através dos 5 mundos espirituais, e se converteram para nós em degraus de revelação até que consigamos nos assemelhar totalmente ao Criador, a sensação de bom e benfeitor, e chegar no estado conhecido como final da correção, ver gráfico 5. Teste-se. O que o desenvolvimento do desejo de receber tem de especial em nossa época. Resumo da lição. Pontos principais. O plano da criação de beneficiar as suas criaturas é elevar ao homem ao nível do Criador. A condição fundamental para realizar este plano é que o homem o deseje por si mesmo. Para desenvolver no homem um desejo independente de assemelhar-se ao Criador, o Criador deve ocultar-se da criatura. A criatura vai se afastando do Criador ao longo de um prolongado processo, através dos 5 mundos espirituais durante seu desenvolvimento neste mundo, e chega a um estado de completa ocultação. Hoje em dia, o processo de desenvolvimento do desejo de receber chegou a seu fim e é por isso que a sabedoria da Cábala se revela. Termos. Desejo de doar, o Criador, força de amor e entrega. Mundo de Ensof, infinito, o estado no qual o desejo de receber está preenchido de todo o bem que o plano da criação lhe tem preparado. Olam, mundo, nível de ocultação do Criador. Olam do hebraico, Elen, ocultação, existem 5 mundos espirituais, Adankadmon, Atzilut, Bria e Etzira e Ásia. Este mundo, a realidade na qual o desejo de receber oculta totalmente o Criador do homem. Maxon, barreira, o limite entre este mundo e os mundos espirituais. Desejos mundanos, desejos básicos que não dependem da sociedade. Desejos sociais, desejos desenvolvidos que são despertados e preenchidos pela sociedade. Etapa do falante, o desejo de receber no nível de Adam pessoa. O final da correção, completa semelhança ao Criador. Perguntas e respostas. Pergunta, o que o Criador criou e por quê? Resposta, criou o desejo de receber para que obtenha os benefícios que deseja doar-lhe. Pergunta, qual é o benefício preparado para o homem no plano da criação? Resposta, assemelhar-se ao Criador. Pergunta, por que é necessário que o Criador se oculte da criatura? Resposta, a criatura pode conseguir o plano da criação se o faz por vontade própria, esta vontade é possível somente mediante a ocultação. Pergunta, em que se mede a semelhança e a proximidade com o Criador? Resposta, a semelhança se mede de acordo à medida de semelhança com o atributo de doação. A proximidade, de acordo a quanto nos assemelhamos a ele. Pergunta, que há de especial no desenvolvimento do desejo de receber em nossa época? Resposta, em nossa época, o desejo de receber chegou ao final de seu desenvolvimento neste mundo, e começa a despertar no indivíduo o desejo pela espiritualidade. Sequência lógica. Ordem do desenvolvimento do curso. Temos aprendido que a sabedoria da Cábala é o método de revelação do Criador às suas criaturas neste mundo.
Esta se revela segundo o desenvolvimento do desejo de receber, e em nossos dias quem deseja estuda lá pode fazê-lo. Na próxima parte aprenderemos de que maneira descobrimos o Criador.